No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje já é dia 2 de fevereiro. Estamos aí com os dias acelerados, né? Os anos, os acontecimentos no cenário político, no cenário geopolítico. E eu agradeço você que, embora tanto trabalho, tantos compromissos, tantos afazeres, você separa do seu minutinho aí, dos seus dias, para acompanhar aqui o Minuto da Unicidade com esse amigo que gosta muito de falar com você todos os dias da unicidade de Deus, né? É muito bom falar da unicidade de Deus. Quem ama a palavra, ama a mensagem da unicidade, a mensagem genuína da cruz. Bom, e por falar em cruz, muitas pessoas escrevem para mim: pastor, se Jesus é Deus, como o irmão ensina, como que nós vamos entender todo esse enredo, né? Porque, por exemplo, que ele orava, ele é Deus. Bom, nós falávamos aqui ontem sobre isso, né? É que a teologia tem respostas apenas superficiais para determinadas questões bem complexas, bem delicadas para se entender. Eis o X da questão, porque nós vamos levar para o lado filosófico, para o lado intelectual, para o lado humano e racional, o que é extremamente espiritual. E quando nós levamos para esse lado tão somente, abandonando a essência, abandonando o espírito pelo qual a palavra foi direcionada, escrita, nós entramos em problemas, em xeque. Por isso, os concílios, os vários concílios na história da igreja, justamente para resolver, como diz no ditado popular, né, alguns abacaxis que encontraram lendo as Escrituras. Para você ter uma ideia, me permita abrir um parêntese aqui, muitos ateus, pessoas que outrora foram pessoas até fervorosas no espírito, pessoas bem conhecedoras das Escrituras, quando se depararam com muitos textos, se tornaram descrentes, mudaram até de religião. Por quê? Porque passaram a encontrar muitas, vamos dizer assim, abre aspas, novamente, incoerências nas Escrituras, abre aspas, tá? Incoerências, contradições, e por isso, olha, isso aqui aí entra, vai para o lado do conhecimento filosófico e vai ver que daqui a pouco termina se tornando um gnóstico, um descrente. Por quê? Porque apenas se atém a toda a estrutura racional humana para compreender muitas das vezes coisas do Espírito. Por isso que eu sempre recomendo, ore bastante. Peça a Deus a iluminação, a revelação, para que você tenha um entendimento claro das Escrituras. Acima de tudo, procure ouvir com o coração aberto, desarmado, o que está sendo falado. Bom, eu vou tentar aqui, né, o nosso programa é pequeno, mas vou tentar começar a responder, por exemplo, a questões da cruz. Nós já falamos, tem material nosso aqui falando sobre esse assunto, tem material aqui no canal que chama Pastor Tony de Souza, procure aí, tem meu nome. Eu acho que no Bibliologia tem alguma coisa, e talvez aqui no canal do Minuto da Unicidade, que recentemente fizemos um canal. Aliás, se inscreva, você que está aqui no YouTube, tá bom? Bom, por que, se Jesus sendo Deus, por que ele orava? Bom, é claro que a teologia vai dizer, orava porque ele tinha uma comunhão com o Pai, então na condição humana ele tinha que, né, relacionar com o Pai, que aí eles põem uma outra pessoa, e nós sabemos que Jesus é o Pai da eternidade, ele é o Pai. Estou há tanto tempo convosco, Filipe não me conhece, João 14, 7 e 9, né? Jesus é o Pai da eternidade, Isaías 9:6, e muitas outras referências mostrando e provando que Jesus é o Pai. Eu e o Pai somos um. Nós não vamos te apedrejar, falaram para Jesus, porque você está curando no sábado, é porque sendo você homem, está dizendo que é Deus. Já leu isso nas Escrituras?
É por isso que ele ia ser apedrejado. Você vai ler isso lá no Evangelho de João, no capítulo 10. Bom, então por que ele orava? Em parte, quando se diz que ele estava na condição humana, é a questão mais óbvia. A primeira parte da pergunta, por que ele orava? Se ele é Deus. Mas sendo Deus, como diz Filipenses, você pega aí na versão da King James ou da NVI, você vai ler exatamente com essas expressões que eu estou dizendo. Porque sendo Deus, não considerou como usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2. Então, sendo Deus, não considerou por usurpação ser igual. Não veio aqui com, eu sou Deus, né, com aquele ego, com orgulho, agora vai ser tudo do meu jeito. Não. Veio como servo, como homem, e achado na condição humana, não tem nada a ver com carne. O filho é a carne que está orando para o que está dentro dele, que é o espírito. Isso não faz muito sentido, isso. Isso não faz sentido, aliás, nenhum. Carne orar para espírito, não existe isso. Quando nós oramos a Deus, nós oramos com todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. A Bíblia manda apresentar tudo para Deus, é ou não é? Então você vai orar, só vai orar minha carne aqui? Carne ora. Carne, aliás, você vai ver na Bíblia que carne, tudo que ela mais quer, menos quer, aliás, é orar. Carne, procura saber o que a carne deseja. Aí você vai me dizer se carne está orando para o espírito. Alô, pastor Unicista? Procura nas Escrituras o que a carne quer. Quais são as obras da carne? Quais são as vontades da carne? Para você não vir depois me dizer que é carne orando para espírito. Carne não ora. Carne não ora. Mas, então, é bem verdade, o fato é que achado na condição humana, ele precisava orar. Por que ele precisava orar? Porque a Bíblia diz que, Salmos 32, verso 6, por isso todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar das muitas águas, estas não lhe chegarão. Salmos 32, verso 6 diz, porque todo aquele que é santo orará. E se você ler as Escrituras, você vai ver que Cristo é santo. O próprio anjo diz para Maria, se você ler lá em Lucas capítulo 1, verso 35, o que diz o anjo para Maria? Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Será, né? Pegou esse detalhezinho aí, o santo que vai nascer será chamado. Ele vai ser chamado de filho de Deus. Vai ser chamado. Ele não falou o filho de Deus vai nascer de você. Ele falou o santo que vai nascer de você vai se chamar filho de Deus. Correto? Então, o santo que de ti nasceu, o santo de Maria. O santo, artigo definido. O santo. Entendeu? E todo aquele que é santo, o santo vai nascer de ti. Então, é uma primícia, um princípio de todo santo, o princípio da santidade, oração. O princípio de ser santo é que ora. Não é pelo tamanho da roupa que você veste, não é pelo tamanho do coque que você coloca, não é pelo valor do terno que você usa. Aliás, se terno fosse sinônimo de santidade, bastávamos ir para Brasília que a gente ia ficar cheio de unção lá no Congresso Nacional. E, aliás, é um lugar que eu não gostaria de entrar. Então, veja, é uma primícia. Achado na condição humana, ele estava na sua condição. Aí você vai indo para o Getsemane, em Mateus 26, naquela situação, e pelo que ele ia passar, o que nenhum homem passou, aí entra o que Paulo vai dizer lá nos Gálatas, capítulo 5, aos Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17, diz, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Você está vendo aí? Quer dizer, essa guerra entre carne e espírito que todos nós passamos, não é pelo fato que o Senhor Jesus é Deus, que ele não ia passar
Até porque se ele não passasse pelo que nós passamos no cotidiano, no dia a dia, ficaria uma coisa realmente fora de nexo, né? Não faria o menor sentido. Eu sou carne, mas não, isso aqui eu vou passar, isso aqui eu não quero, isso aqui eu... Não é. Ele se fez carne para justamente se tornar propiciação. Como vai ser propiciação? Derramar seu sangue. E como isso vai ser? Através da cruz. Só que a agonia da morte, como todos nós sofremos, ele também sofreu. Você está entendendo? Já que a carne, ela briga com o espírito, com Cristo não foi diferente. Aí sim, a carne, né, a condição humana, a carne puxa para um lado, o espírito para o outro. Então ele não podia ter essa questão. Então teve. Tanto é que ele mesmo fala as palavras do próprio, ó. E voltando para os seus discípulos, os achou adormecidos e disse: Pedro, então nem uma hora pudestes orar comigo, velar comigo? Ele pediu ajuda aos discípulos em oração. Vocês vão me ajudar a orar, porque eu vou passar por um processo agora. Mateus 26, verso 40 e 41. Ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vocês também. Por quê? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o que diz Paulo. Embora foi achado na condição humana, experimentou de tudo que nós experimentássemos. Até as limitações humanas. A condição humana, a dor humana, a angústia humana, o sofrimento humano. Mesmo sendo Deus, experimentou todas as questões que o ser humano precisa. Por isso ele é o Filho de Deus. Porque ele é porque nós também somos filhos de Deus. Todos que creram no seu nome, João capítulo 1, verso 12, porque todos os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E eu estou apenas respondendo mais uma vez, para você que é novo no Minuto da Unicidade, e para quem já está me acompanhando há algum tempo, só recapitular. Estou respondendo a pergunta: por que ele orava? Ele não orava para ter comunhão com o Pai, porque ele dependia do Pai. Ele orava para se fortalecer. Ele orava porque é santo e todo santo tem que orar. Não tem como você dizer que é santo se você não ora, se você não gosta de orar. Então ele é santo. Na condição humana, orou porque é santo. E, aliás, porque a carne, ela milita. Então, mesmo sendo o pão vivo que desceu do céu, mesmo sendo unigênito, exemplar, único, sendo único em tudo, ele, achado, né? Porque senão seria uma das acusações, então, você não ora. Você não gosta de orar, nunca vimos você orar. Então, por que ele orava? Porque o tema é amplo, né? Dá para dissecar bem um assunto, só que, de fato, teríamos que explicar mais detalhadamente uma aula, uma palestra, e aí nos tomaria muito tempo, tá certo? Bom, espero ter esclarecido dessa parte. Agora, a quem ele orava? É a outra pergunta, né? Se ele é o Pai da eternidade, ele ora e fala: ó Pai. Por quê? Amanhã, no Minuto da Unicidade, nós vamos responder, ainda que estou resumindo uma aula de 2 horas, no mínimo, nesses pequenos minutinhos aqui do Minuto da Unicidade, e há, inclusive, aqueles que já reclamam que é muita coisa, que é muito áudio, é muito longo. Mas você que gosta, estamos aqui para isso. Nós estamos trabalhando na produção do livro. Entre em contato conosco, deixe o seu nome comigo, seus contatos, participe da nova tiragem do livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Estou trabalhando também num curso de capacitação de obreiros. Tá? Muitos irmãos que estão em lugares remotos do Brasil, lugares distantes, né? E me pedem sempre, constantemente: pastor, nós precisamos aqui de materiais para obreiros e tal. Você que é obreiro, que deseja servir no reino, que precisa se qualificar, estudar. Então, eu estou preparando um curso, está dando um trabalho, né? Apostila. Eu vou fazer um curso e estarei oferecendo a todos que precisam, tá certo? Deste curso de capacitação de obreiros. Um curso livre, é um curso para transmitir um curso didático com apostila para você que deseja servir ao reino.
A seara é grande, porém poucos são os ceifeiros. Esse curso vai começar em fevereiro. Eu vou estender, é um curso que eu estou preparando para algumas pessoas da nossa igreja, mas eu quero estender aos demais irmãos, tá certo? Estou fazendo um curso, cadastrando, e é claro, evidentemente, preparar umas 5, 6 aulas boas, tá? E um preço bem especial aí para vocês serem abençoados com esse material e também abençoar, claro, evidentemente, esse ministério didático, né? Que a gente está aqui não visando o material, mas a gente precisa separar tempo para se dedicar mais ao reino do Senhor Jesus. Por isso vem aí o nosso curso de capacitação de obreiros com o pastor Tony de Souza. Você já fica ligado que quando tiver já tudo prontinho para começar a primeira aula, a estreia, a gente vai separar um grupo de WhatsApp específico só para tirar dúvidas, para orientar, dar um certificadozinho de participação, mas o mais importante é o aprendizado, tá certo? Você que é obreiro, que deseja se aprimorar, a servir bem, inclusive também nas questões da unicidade, como chegar, como evangelizar, como instruir, enfim, nós vamos estar fazendo um trabalho excelente para a glória do nome de Deus e compartilhando com todos que desejam participar. Já vai preparando e orando para nós aí. Deus abençoe a todos, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.